Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos conversar então sobre esse livro curto, mas potente, que é Todos os Caminhos Levam a Roma, do casal Scott e Kimberly Ham. Eles eram presbiterianos e se converteram ao catolicismo, como bem diz o subtítulo desse livro, né? Nossa Jornada até o Catolicismo. E eu não costumo trazer esse assunto para cá e nem pretendo que esse seja um assunto que eu vá trazer para cá, porque eu não estudo teologia, não tenho grandes conhecimentos em relação a isso, mas eu li esse livro por conta, especialmente do período da Quaresma. Algumas pessoas me perguntaram sobre, até protestantes vieram comentar que tem bastante curiosidade em relação a esse livro, então eu decidi trazer para vocês o que trata esse livro aqui. Mas eu queria deixar isso claro também porque, bom, eu não vou discutir com vocês em relação à teologia nos comentários, não vou entrar em debates, até porque eu não tenho essa capacidade. Quem tem essa capacidade são os escritores deste livro. Inclusive tem uma série de vídeos, especialmente do Scott, aqui no YouTube, gratuitos, de 2, 3 horas. E também para pedir que todos os comentários em relação a isso sejam respeitosos. Eu não pretendo desrespeitar nenhuma religião e nem ninguém aqui nesse vídeo, então eu espero que a minha religião e eu mesma também não sejamos desrespeitados nos comentários. Inclusive, em relação a isso, eu sou católica de berço, então eu cresci a minha vida com base no catolicismo, apesar de não ser muito atuante, né? Eu sempre comento quando perguntam que eu tô mais próxima do católico de BGE do que do católico praticante, digamos, mas a minha moral sempre foi com base no catolicismo. Eu fiz catequese, eu casei na igreja, eu estudei para isso, né? É necessário fazer curso e tal, então a minha vivência sempre foi no catolicismo. E desde que eu passei a ler mais sobre o assunto, a estudar mais sobre o assunto, eu tenho concordado ainda mais com a minha própria religião. Inclusive, acho que é legal comentar que uma das coisas que me fez estudar mais e ler sobre o assunto foi justamente a literatura, que é o tema principal deste canal, né? Porque eu li no ano passado Paraíso Perdido, que é um livro de um grande protestante, que é John Milton, né? Um livro cheio de referências bíblicas, bem como a Divina Comédia, que aí é de um grande escritor católico, igualmente cheio de referências bíblicas, e também a doutrina da Igreja Católica, né? Claro, são duas obras ficcionais, elas não são nenhuma extensão de doutrina ou extensão de Bíblia. É importante ler qualquer obra com esse pensamento, mas o fato de ter tantas referências fez com que eu pesquisasse mais sobre o assunto e me interessasse mais também. E esse livro aqui tem esse intuito também de explicar a fé católica e a Igreja Católica de uma forma bem acessível. Então eles explicam quais foram as principais questões que os levaram da Igreja Protestante, e aqui especificamente da Igreja Presbiteriana, para o catolicismo. Os dois eram grandes estudiosos de teologia, especialmente o Scott. Ele fez mestrado, doutorado em teologia, ele era pastor, ele pregava, depois ele dava aula também, e com base num caminho de estudos, ele se converteu para o catolicismo. Então é basicamente isso que a gente tem aqui. Algumas vezes é narrado do ponto de vista do Scott, em outros momentos da Kimberly. E a Kimberly teve uma família extremamente presbiteriana, ela cresceu nisso, e depois da conversão ela foi a única da família originária dela, né, que se converteu, que virou católica, e ela demorou um pouco mais do que o Scott para seguir essa linha de pensamento. Então aqui a gente tem reunidas as duas histórias de conversão desse casal. Curiosamente, uma das coisas que levou o Scott a pensar sobre isso e a estudar sobre isso foi justamente essa união dos dois, porque ele tinha um foco de pesquisa já na aliança, sob essa perspectiva bíblica, né? A aliança de Deus com os povos, as alianças que nós fazemos com Jesus ou com Deus na igreja, enfim, ele já tinha essa linha de pensamento. E o que faz ele pensar ainda mais sobre essas questões é justamente o matrimônio, porque ele fala aqui que para o protestante é muito mais próximo de um contrato civil do que do sacramento que é na religião católica, né? Então, para a Igreja Católica, o casamento é uma aliança que tem como objetivo também seguir a aliança de Deus com o seu povo. Então, é a sequência de uma grande família que Deus estabeleceu com o povo por meio, então, da nova aliança, especialmente, né, por meio de Jesus Cristo. Então, aqui ele fala já no começo do livro sobre isso,
Na tradição protestante, alianças e contratos eram entendidos como duas palavras que descreviam a mesma coisa. Mas o estudo do Antigo Testamento me levou a ver que, para os antigos hebreus, alianças e contratos eram muito diferentes entre si. Nas Escrituras, os contratos envolviam a simples troca de propriedade, ao passo que as alianças envolviam a interação de pessoas de modo a formar vínculos familiares sagrados. Quando Cristo estabeleceu a nova aliança conosco, isso foi muito mais do que um simples contrato ou troca legal, como explicaram Lutero e Calvino. O que descobri foi que a nova aliança estabeleceu uma nova família universal, na qual Cristo compartilhou sua própria filiação divina, fazendo de nós filhos de Deus. E a partir, então, dessa ideia de matrimônio, e especialmente da ideia de continuar essa família, né? Então, envolve também controle de natalidade, aborto, questões de controle familiar mesmo, que a Kimberly começa a estudar e começa a ser ativista contra o aborto, contra a pornografia, por exemplo, que eles começam a estudar esse ponto de vista do matrimônio, esse ponto de vista da aliança, e com isso também eles deixam de seguir qualquer controle de natalidade, e a Kimberly aceita que os filhos que ela terá serão também enviados por Deus. Na sequência dos estudos do Scott, ele começa a estudar um dos principais pilares do protestantismo, que é a sola fide, ou seja, somente pela fé, a salvação somente pela fé. Esse é um dos principais motivos de ruptura da Igreja Católica para o protestantismo, porque para o protestante só a fé é suficiente para salvar o homem, enquanto que para a Igreja Católica é necessário a fé e as obras. Então, são coisas complementares que, para o protestantismo, existe só a fé salva, só a fé é suficiente para salvar. Só que ele descobre que isso não tem necessariamente um fundamento bíblico. E aí que ele começa a se questionar por que eu tenho como princípios, especialmente, sola fide, que é só a fé, somente pela fé, e sola escritura, que é somente a escritura, somente a Bíblia, ou seja, tudo tem que estar na Bíblia, e um dos princípios aqui que regem a minha religião não está na Bíblia, o sola fide não está. Ele fala assim: São Paulo, que eu considerava o primeiro Lutero, ensinava nas epístolas aos Romanos, Gálatas, etc., que a justificação era mais do que um decreto legal. Ela nos instituía em Cristo como filhos de Deus somente pela graça. De fato, descobri que São Paulo, em lugar algum, jamais ensinou que estávamos justificados apenas pela fé. A máxima sola fide era antibíblica. Muito mais do que mero juiz, Deus era nosso Pai. Muito mais do que meros criminosos, éramos fugitivos. Muito mais do que em um tribunal, a nova aliança era firmada por Deus no espaço familiar. Sola fide era o princípio material da reforma e eu estava chegando à convicção de que São Paulo nunca o havia ensinado. E nisso ele vai mencionar Tiago, capítulo 2, versículo 24, e a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 2. Então, ele começa na investigação bíblica, especialmente nos estudos bíblicos dele, a perceber que a sola fide talvez não tenha nenhuma sustentação bíblica propriamente dita. É claro que aí tem alguns outros versículos que são utilizados pelos protestantes, e nisso ele segue uma grande investigação para entender isso, e um dos versículos mais mencionados está aqui na Bíblia como esse grande sustentáculo do sola fide, está em Romanos, capítulo 3, versículo 27. Onde está, então, o motivo de glória? Fica excluído. Em força de que lei? A das obras? De modo algum, mas em força da lei da fé. Porquanto nós sustentamos que o homem é justificado pela fé, sem a prática da lei. Ou acaso ele é Deus só dos judeus? Não é também das nações? É certo que também das nações, pois há um só Deus que justificará os circuncisos pela fé e também os incircuncisos através da fé. Então eliminamos a lei através da fé? De modo algum. Pelo contrário, a consolidamos. E o que mais é utilizado foi justamente aquele versículo que eu li, o 28, porquanto nós sustentamos que o homem é justificado pela fé sem a prática da lei. Dois problemas aqui. Lutero, quando fez a tradução da Bíblia para o alemão, colocou aqui somente pela fé, ou seja, ele colocou que a frase correta seria que o homem é justificado somente pela fé,
só que a palavra somente não está no texto original em grego. Então isso já causou todo um furor em relação a isso, eu fiquei meio chocada quando eu descobri isso também. E todo esse capítulo, e deu para entender já pela parte que eu li aqui, que eu fui até o final do texto, fala sobre a lei dos judeus, sobre aquilo que regia os judeus na época, inclusive a própria circuncisão. Ele está explicando aqui que não é só por isso que Deus irá julgar essas pessoas depois. Irá julgar também pela fé, e especialmente pela fé, mas não somente pela fé. A próxima grande questão que o Scott vai enfrentar e que aí vai levá-lo mesmo a romper com o protestantismo é a sola escritura, ou seja, somente a Bíblia. Tudo que nós precisamos para a nossa vida, para reger a nossa vida, está somente na Bíblia. A gente afasta aqui a tradição católica, especialmente, né, e todos os documentos oficiais da Igreja Católica que também servem para que o católico siga a sua vida. Então, o católico, além da Bíblia, segue também os preceitos da igreja. E o protestantismo vai contra isso, dizendo que é absurdo que a gente siga documentos da igreja, que isso não é da Bíblia, que isso não é diretamente de Deus, enquanto somente a Bíblia é diretamente de Deus, diretamente divina. E aí ele começa a investigar o sola escritura e descobre que também não há base bíblica para defender esse princípio. Não se pode demonstrar a sola escritura a partir das escrituras. A Bíblia não declara expressamente que ela é a única autoridade do cristão. Em outras palavras, a sola escritura é essencialmente a confissão histórica dos reformadores em resposta e contra a alegação católica de que são as escrituras mais igreja e tradição. Isso quem está falando não é o Scott, e sim um grande estudioso protestante que ele questiona sobre isso. Aí o Scott pergunta: onde a noção básica da tradição é condenada? Além disso, o que Paulo queria dizer quando exortou os tessalonicenses a preservar a tradição, tanto escrita quanto oral? E continuei a pressionar. Não é irônico? Insistimos que os cristãos podem acreditar apenas no que a Bíblia ensina. Porém, a Bíblia não ensina que ela mesma é a nossa única autoridade. Em outro momento, ele tem mais um confronto com um estudioso em relação a essa questão bíblica, e é exatamente aqui que ele tem uma ruptura maior, porque ele ouve uma frase que fica muito marcada na cabeça dele. Ele está aqui falando sobre os concílios dos papas e toda a formação bíblica e como a Bíblia foi formada também, foi organizada pela Igreja Católica, necessariamente, e ele pergunta, então, para esse estudioso: protestantes e católicos concordam que Deus certamente tornou o Papa infalível em pelo menos 2 ocasiões. Por exemplo, quando ele escreveu a primeira e a segunda epístola de Pedro. Então, se Deus pôde torná-lo infalível ao ensinar com autoridade por escrito, por que não poderia preservá-lo de erros ao ensinar com autoridade em pessoa? Da mesma forma, se Deus pôde fazer isso com Pedro e com os demais apóstolos que escreveram as Escrituras, então por que ele não poderia fazer isso com seus sucessores também? Aqui ele está questionando a autoridade papal, né? E o Papa é algo que os protestantes rechaçam totalmente, e alguns deles chamam até de anticristo. O próprio Scott Hahn fala aqui que ele tinha essa ideia antes de estudar o catolicismo. Como podemos ter certeza de que os 27 livros do Novo Testamento são, eles próprios, a palavra infalível de Deus, já que foram os concílios e papas da igreja, ambos falíveis, os que estabeleceram a lista? Nunca esquecerei a sua resposta. Scott, isso simplesmente significa que tudo que podemos ter é uma coleção falível de documentos infalíveis. E com essa questão, ele conclui o seguinte: então eu concluo, Dr. Gessner, que quando se chega a esse ponto, é preciso considerar conjuntamente a Bíblia e a Igreja, ou ambos, ou nenhum. Então aqui ele entende que não basta a sola escritura, ou seja, mais um fundamento do protestantismo cai para ele. São esses dois fundamentos que ele, com anos e anos de estudo, obviamente, né, ele não chegou a essa conclusão facilmente em questões lógicas simples, ele estudou muito a Bíblia e a fundo também, ele até tinha aulas de hebraico, de grego, enfim, ele realmente foi a fundo nessas questões para chegar na conclusão que os dois principais princípios do protestantismo são antibíblicos, ou seja, não estão na Bíblia. Não existe momento na Bíblia em que esses princípios estejam explícitos. E aí, com o passar do tempo, ele começa a frequentar a igreja, a frequentar missas, a conversar com padres. Algo que é bem interessante, que chama atenção também, é o fato de que
Algumas vezes os padres não querem falar com ele, alguns católicos rejeitam que ele esteja fazendo essa conversão, ou simplesmente dizem, tá, estuda, mas não precisa se converter agora, sabe? É estranho como em alguns momentos as pessoas da Igreja Católica são resistentes, e eu acho que essa é uma falha da Igreja Católica, sim, essa incapacidade de acolher, que eu acho que no protestantismo tem com muito mais afinco, assim. E ele começa a estudar outras questões, como, por exemplo, a Eucaristia, que também é um grande problema para o protestante, que ele considera haver até quase uma heresia quando o católico toma a Eucaristia como o corpo e o vinho, então, né, como o sangue de Cristo, como algo que vai além do figurativo. E aí aqui também, com os estudos bíblicos, ele passa a perceber que existem também respostas bíblicas que demonstram que Jesus não queria que aquilo fosse simbólico. Tanto é que quando ele faz aquela fala do corpo e do sangue dele mesmo, né, pela primeira vez os judeus que estão presentes saem e ficam revoltados com aquilo e ficam enojados com aquilo, como se fosse algo quase que canibal. Então esse é um argumento que ele usa também a favor da Eucaristia. Fazia cada vez mais sentido. Se a aliança significava uma família na qual os membros compartilhavam carne e sangue, então Cristo instituíra a Eucaristia para que participássemos do vínculo de carne e sangue da sua família da nova aliança. E quando ele fala também sobre essa unicidade do catolicismo como a primeira igreja, e eu acho que nenhum protestante vai poder negar que a Igreja Católica é a primeira igreja, ele fala isso aqui. Cristo fez a nova aliança para ser a família universal, ou católica, do grego católicos, de Deus, incluindo todos os povos judeus ou gentios. Então existe sim uma sequência aqui, que também é explicada com a relação de Pedro, que foi o primeiro papa, né, a pedra em que Cristo instituiu a sua igreja. Então existe argumentação bíblica no sentido de que a Igreja Católica foi a igreja instituída por Cristo para reforçar essa nova aliança. A primeira vez que o Scott vai a uma missa, assiste a uma missa inteira, também é um momento alto aqui do livro, porque faz a gente refletir sobre como a gente vê de uma forma meio simplista a nossa missa. Eu, como católica, né, por ter visto tantas vezes na vida, e ele fala o seguinte sobre a missa. Assisti e escutei enquanto as leituras, orações e respostas, tão repleta das escrituras, faziam a Bíblia criar vida. Eu quase queria interromper a missa e dizer, espere, essa linha de Isaías, o cântico é dos Salmos. Nessa oração tem mais um profeta. Identifiquei inúmeros elementos da antiga liturgia judaica que eu estudara tão intensamente. Isso é uma coisa que a Kimberly vai falar também depois, quando ela assiste a uma missa, quando ela participa de algumas missas a pedido do próprio Scott, né? Eu não tinha nem ideia de que os católicos lessem tanto as escrituras. Isso é uma coisa que o protestante fala com frequência do católico, do fato de não ler a Bíblia, e de fato eu acho que o protestante tem muito mais o hábito de ler a Bíblia, mas isso não significa que o católico não conheça a Bíblia também, porque toda missa existem pelo menos 2 leituras que são retiradas da Bíblia. A liturgia toda é feita nesse sentido de que haja uma lógica, né, uma estrutura para a gente ouvir a Bíblia a cada missa. O católico certamente não lê tanto quanto o protestante, isso pode ser uma crítica, pode ser um problema. O próprio Scott, no final do livro, vai rogar que católicos leiam mais, mas não significa que não exista esse contato com as escrituras, e o contato que o católico tem com as escrituras costuma ser intermediado pelo padre, justamente ali depois, quando ele faz a homilia, quando ele lê o evangelho, quando ele reflete sobre o evangelho. Então tudo isso tem no catolicismo, só que de uma forma um pouco mais estruturada, digamos. E é muito bonito ver assim a reação deles com a missa, que acaba, como eu falei, sendo algo tão trivial para o católico que passa tanto tempo, que vê tantas vezes, e eles enquanto estão se convertendo, eles de fato sentem presença, eles admiram a beleza do rito e também a importância do rito. Outra parte que chamou muito a atenção aqui foi a relação com Maria, que é outro grande problema dos protestantes, a questão das imagens e a questão de glorificar Maria. E a Kimberly, especialmente, tem até ciúmes da Maria em relação ao Scott, porque ele começa a ter o rosário, ele tem imagens dela, então ela sente um desconforto enorme, e ela passa por momentos bem difíceis aqui na conversão dela, mas aos poucos ela vai entendendo a importância de Maria como mãe
do Filho de Deus. Ela não é a esposa de Deus, ela não tem aqui uma imagem de deusa, e em nenhum momento ela é colocada como deusa na Igreja Católica, e sim, ela é a mãe de Cristo, e ela tem uma importância muito grande por ser mãe de Cristo. E quando ela intervém pelo católico que pede a ela não vai realizar aquilo que o católico pede a ela vai levar aquilo para o seu filho. Então é como se ela fosse de fato uma intercessora para a Igreja Católica. E isso ela fala, que ela explica quando ouvi uma palestra explicando a questão de Maria, que ela não era uma deusa, era digna de honra e veneração, mas não digna de adoração, que deve ser dedicada somente a Deus. E o título de Maria como Rainha do Céu não veio por ser casada com Deus, mas baseou-se na honra de ser a rainha, mãe de Jesus, o rei dos reis e o filho de Davi. Ela é mãe de Deus, então ela tem uma importância muito grande para a Igreja Católica, e aqui no livro é explicada essa relação de uma forma muito bonita, especialmente por meio da Kimberly, que especialmente nos momentos em que ela sofre com abortos espontâneos, ela tem 2 abortos espontâneos na vida, apesar de ter 3 filhos já, e depois ela tem um 4, mas enfim, nesses momentos de sofrimento, principalmente, ela vê a questão dos santos e a questão de Maria como intercessores, e não como barreiras. Ela tinha também essa sensação de que eram barreiras contra Deus, né, entre o fiel e Deus, mas sim como intercessores que vão reforçar aquele pedido. Os católicos definiam a adoração como sendo o sacrifício do corpo e sangue de Jesus, e jamais tinham oferecido um sacrifício de Maria nem para Maria no altar. Foi assim que ela refletiu também sobre essa diferença de adoração e de glorificação de Maria, né, e dessa posição dela enquanto mãe de Deus. Da mesma forma, tem uma explicação tão simples em relação às imagens aqui, que é até meio chocante, como esse livro traz alguns aspectos muito simplificados, assim, das questões que as pessoas causam tanto furor, né? Quando ela fala com, acho que era um padre ou com uma amiga católica sobre a questão das imagens, a pessoa pergunta para ela: você tem álbuns de fotos, você tem fotos espalhadas na sua casa, da sua família? Ela fala que sim, tem. Então, você ama aquelas imagens e tem aquelas imagens como tudo na vida, ou as pessoas que estão representadas naquelas imagens. Então, ela reflete também sobre a representação de Jesus e dos santos e de Maria, enfim, nas imagens, não como algo a ser adorado, e sim como algo a representar alguma coisa. E a última coisa que eu queria comentar aqui, já do final do livro, que era justamente essa questão da igreja ser fechada, é que o Scott comenta que a paróquia católica de médio porte geralmente tem deficiência em algumas áreas que os locais protestantes têm com melhor prática, digamos, né? O discurso, a pregação, o canto, o senso de comunidade, com vários encontros, ministérios, estudos, enfim. Ao mesmo tempo que esses convertidos sentem que vieram para casa, ao se tornarem católicos, nem sempre se sentem em casa em suas novas famílias paroquiais. Eu acho que esse é um grande ponto, de fato, da Igreja Católica, é algo que eu sempre senti, assim, certa dificuldade, porque parece que tem uma resistência em receber pessoas novas, e aqui no caso deles, especialmente, né, de convertidos, então essas pessoas precisam justamente do acolhimento para ficarem na igreja e para trabalharem na igreja, e sentem essa dificuldade. Então isso me chamou a atenção também. Mas enfim, basicamente é isso. A ideia desse livro é mostrar que os dois eram grandes estudiosos da Bíblia, eles liam a Bíblia e eles acharam o catolicismo por essa via. Então é bonito como o estudo, especialmente depois ali do catecismo, das cartas do Vaticano e dos grandes teólogos também. O próprio Scott, na época da faculdade, tinha estudado bastante Tomás de Aquino, antes mesmo de pensar no catolicismo, né? Então é como se o Tomás de Aquino fosse o católico bom para ele, o católico que não era o anticristo, pela ideia filosófica toda, né? Enfim. Então essa foi uma questão também que me chamou bastante a atenção aqui nessa leitura. Mas bom, basicamente é isso que eu queria comentar com vocês em relação a esse livro. Espero que tenha elucidado a quem tinha dúvidas sobre o teor e sobre os argumentos do Scott. Recomendo muitíssimo a leitura, tanto para protestantes curiosos quanto para católicos. Aí o período da quaresma é um ótimo momento para a gente estudar um pouco mais sobre isso, né? E eu me coloco nessa posição de pessoa que precisa ler mais, estudar mais sobre isso. Espero que esse livro seja também um incentivo para mim e para vocês que estão assistindo.
Espero que tenham gostado desse vídeo e que não me xinguem muito nos comentários. Se vocês gostaram, deixem aí a sua curtida. Se não gostaram, deixem a sua descurtida também, não tem problema. Lembrem-se de se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante, de compartilhar. E até o próximo vídeo.